Bom, olá a todos. É uma grande honra e satisfação ser convidado a participar do congresso Pensar Contabilidade. E o tema que iremos tratar nesse congresso diz respeito à interpretação técnica número 22 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, também conhecida como ICPC 22. Para essa palestra, eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Perfeito. Então, qual que é o tema da nossa palestra do Congresso Pensar Contabilidade? É a evidenciação dos tratamentos tributários incertos. Quais são os desafios da implementação da interpretação técnica número 22 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que daqui para frente, para facilitar, vou chamar só de CPC 22. Aqui estão meus dados, basicamente eu atuo como coordenador do MBA Normas Contábeis Internacionais e IFRS da FIPECAF e também sou professor do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da FIPECAF. Tenho formação no Direito e na Contabilidade, atualmente sou doutorando em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e na atuação profissional atuo como conselheiro julgador nas 3 esferas, no âmbito federal no CARF, no âmbito estadual no TIT e no âmbito municipal no Conselho Municipal de Tributos da cidade de São Paulo. Deixo aqui também os meus contatos, tanto as redes sociais quanto meus e-mails. Bom, e aí vamos começar propriamente o nosso tema. Primeiro, o que são, afinal, esses tratamentos tributários incertos? E aí, antes de entrar nos tratamentos tributários incertos, eu vou trazer um pouquinho dessa lógica do planejamento tributário. Então, conforme a gente sabe, e a gente já ouviu em outros congressos, a partir de estudos de artigos, os indivíduos e as empresas, eles podem praticar formas de diminuir a sua carga tributária. Dentre essas formas, tem as formas ilícitas. As formas ilícitas a gente denomina genericamente de evasão tributária. Quem pratica evasão tributária está sujeito, inclusive, à prática de um crime, à penalização por esse crime no âmbito do direito criminal. Por sua vez, existem meios lícitos de diminuir a sua carga tributária. E aí a gente está falando no âmbito da elisão fiscal, também denominada planejamento tributário. A elisão fiscal nada mais é do que você se aproveitar, seja das opções que a legislação tributária te dá, muitas vezes. Então, muitas vezes ela dá algumas opções fiscais, você pode escolher um determinado caminho ou outro. Muitas vezes ela traz previsões expressas para que você tenha um caminho, então tem um caminho da indução. E em outros casos a gente tem lacunas. Então uma situação ela não está amplamente regulada, então tem uma zona cinzenta de interpretação, daí surgem oportunidades para os planejamentos tributários. O gestor que vai tomar aquela decisão se ele vai praticar ou não aquele planejamento tributário, vai depender a decisão muito do perfil dele. A gente tem gestores e empresas com perfil e cultura mais conservadora, gestores e empresas com perfil mais agressivo, mais arrojado. Mas o que é importante é que essas decisões, quaisquer que sejam elas, sempre estejam amparadas de profissionais competentes que deem as informações, os riscos e benefícios daqueles planejamentos. Daí a importância de um advogado consultivo, no que diz respeito à estruturação daquela operação, ao alerta dos riscos e benefícios. Ou seja, o gestor ele pode ser mais ou menos agressivo, mas ao advogado é importante informar os riscos, independente da opinião pessoal daquele advogado. Por mais que ele possa simpatizar ou não com a tese, ele tem que informar quais são os riscos, quais são os efeitos daqueles riscos, como que tem sido a jurisprudência. Então, sobre a ótica do advogado, basicamente, ele deveria fazer uma análise probabilística do risco de interpretação da legislação tributária. Então, quando a gente tem alguma lacuna, uma questão passível de interpretação, o advogado ele deveria verificar o quão possível é que aquela tese seja aceita ou não. E aí, como que ele pode calcular essas probabilidades? Isso vale tanto para o advogado consultivo, que está no âmbito da estruturação de um planejamento,
quanto para um advogado que vai analisar para fins de classificação de chance de perda, para fins de demonstrações financeiras, ou numa operação de due diligence, para uma eventual aquisição ou venda. Como calcular essas probabilidades? Obviamente, é aí que grande parte da complexidade dessa análise. Primeiro, analisar as normas tributárias. Então, verificar se aquele planejamento está de acordo ou não com as normas tributárias vigentes. E aí vale desde olhar, obviamente, lei, o âmbito legal, quanto o âmbito infralegal, também instruções normativas, soluções de consulta. Então, em alguns casos, a gente tem previsões expressas, indo para os casos mais comuns, né? A opção pelo lucro real, lucro presumido. A gente muitas vezes nem chega a chamar de planejamento tributário, já que tem uma previsão expressa para quem não se enquadra na obrigatoriedade do lucro real, pode optar por o que for mais vantajoso. Às vezes a gente tem opções fiscais, então são casos em que a própria legislação também dá essa possibilidade, também indo para um exemplo na pessoa física, né, tal qual o lucro real e o lucro presumido na pessoa jurídica, a gente tem o caso da declaração simplificada da declaração completa. Em uma você tem o desconto simplificado, que é um desconto padrão, na outra você vai ter o desconto de acordo com cada uma das suas deduções que forem permitidas. E a gente tem lacunas, às vezes a gente vai se deparar com uma situação em que não tem uma regra específica, a lacuna pode ser interpretada de uma maneira positiva ou negativa, obviamente. Além de analisar as normas, a gente também deve analisar os precedentes judiciais. Então, olhar para o judiciário, como que está pensado. Então, idealmente, se já tem decisões dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, STF, e Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mas também olhar para os demais tribunais. A gente tem uma série de tribunais regionais federais, quando a gente está falando no âmbito de matérias federais, e temos os tribunais de justiça, quando a gente está falando de matérias estaduais e municipais. Além disso, também é bem importante na nossa estrutura brasileira os órgãos de revisão de lançamento, que são também chamados de tribunais administrativos. Eu coloquei entre aspas aqui porque eles não são tribunais propriamente ditos, não fazem parte do Poder Judiciário, são órgãos dentro do Poder Executivo. E aí eu cito exemplo até aqueles que eu tenho uma experiência, o CARF no âmbito federal, o TIT no âmbito estadual, é o nome aqui do Tribunal de São Paulo, tem Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de Pernambuco, também vai de acordo com cada estado. E o CMT também coloquei a título exemplificativo o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. É importante olhar os precedentes também para calcular se aquela interpretação ela é possível ou não e como os tribunais e os órgãos de revisão de orçamento vêm a entendendo. Também é importante olhar para as questões fáticas. Por mais que os precedentes judiciais e administrativos sejam importantes, muitas vezes a distinção entre um planejamento que foi considerado lícito e um ilícito está em uma questão fática específica, que se acaba diferenciando. Então, é muito importante olhar para as questões fáticas. Guinadas jurisprudenciais também são importantes. A gente tem uma série de casos em que a jurisprudência, os precedentes vinham em um determinado sentido, de repente, a partir de uma decisão paradigmática, muda-se completamente o cenário, a decisão que era em um sentido passa a ser em um sentido totalmente oposto. Por exemplo, a gente tem no CARF a questão do ágio, né? A gente não vai entrar muito no mérito hoje, mas a Lei 9532, lá em 97, ela criou a dedutibilidade para o ágio fundamentada em expectativa de rentabilidade futura, desde que houvesse uma operação de incorporação ou fusão ou cisão entre a adquirente, né, que detém a participação societária e a investida. Os primeiros precedentes, os primeiros anos do CARF foram bem positivos. Depois, os próprios precedentes administrativos começou a dar uma olhada para as questões fáticas e começou a ser criada uma série de requisitos que não estão na lei, mas estão nos precedentes. E aí, o que acontece é que hoje é importante olhar para esses precedentes, ainda que não estejam em lei, porque isso torna mais seguro que o seu ágio vai ser admitido. E outro ponto importante são os programas de parcelamento. Muitas vezes, o custo-benefício de você litigar, principalmente no judiciário, que você tem que pagar honorários para os seus advogados,
você tem que depositar em juízo o montante para que você tenha suspensão da exigibilidade, acaba incentivando você a partir para um programa de parcelamento, ainda que seu direito seja bom ou seja razoavelmente bom, porque você tem programas de parcelamento extraordinários com, muitas vezes, juros, um desconto considerável nos juros e na multa. São os refis, né, os programas de refis PAES, PAEX, aí refis da Copa, refis da crise. Também temos no âmbito estadual, municipal também parcelamentos extraordinários, mas aqui mostra como é difícil esse cálculo. Trazendo um exemplo bem concreto dessa dificuldade de mensuração, a gente tem o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Só relembrando, em 2017, março de 2017, para ser mais exato, teve a decisão por um recurso extraordinário pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, qual que é a ideia que foi da decisão? Para você fazer a base de cálculo do PIS e COFINS, você deveria tirar o montante do ICMS, ainda que esse ICMS ele estivesse fizesse parte da receita bruta. Então, seria a receita bruta menos esse ICMS. Olha como é difícil a gente mensurar. Para citar um exemplo, esse caso, para chegar em 2017, foram 18 anos, tá? E até hoje a gente não tem uma decisão efetiva. Mas a jurisprudência anterior do STJ, que é outro tribunal superior, era em sentido totalmente oposto. Era pela possibilidade da inclusão. Então, temos uma certa guinada aqui. Por mais que a gente tenha tido a decisão do STF lá em 2017, não teve uma decisão com relação à modulação de efeitos. A modulação de efeitos diz a partir de quando que vai valer aquela decisão. Ela vai valer só para o futuro ou não? Ela vai valer só para quem ingressou com a ação desde o momento que ingressou com a ação? Ou até 5 anos antes de quem ingressou com a ação? Ou até 5 anos da decisão? A modulação ela tem exatamente essa função de determinar a partir de quando. A gente não tem isso ainda. Houve apresentação de embargos de declaração pela Procuradoria da Fazenda Nacional, já que tem uma discussão se o ICMS é ser retirado da base de cálculo de PIS e COFINS, é o ICMS destacado, ou seja, é aquele que consta nas notas fiscais, que vai constar na demonstração de resultado do exercício daquela empresa, ou se é o ICMS recolhido, já que o ICMS, o cálculo dele parte de uma apuração não cumulativa, no qual você vai comparar o seu ICMS a pagar no passivo com o seu ICMS a recuperar, que são os créditos de ICMS das suas aquisições. Então, também a gente não tem vamos dizer assim, de uma maneira clara na decisão do STF se é o destacado recolhido. Pelo contexto da decisão, dá a entender que é o ICMS destacado, mas não está claro. Diante dessa decisão do STF, a gente tem uma série de decisões de primeira e segunda instância que estão transitando julgado, então não cabem mais recurso, favoráveis ao contribuinte. Boa parte delas dizendo que é o ICMS destacado. Aí veio a Receita Federal lá em 2018, por meio da solução COSIT número 13 de 2018, e diz que é o ICMS recolhido, que é o que tem que ser retirado da base de cálculo. No CARF, a gente tem decisões nos mais diferentes sentidos. Como a gente não tem o trânsito julgado da decisão do STF, tem decisões que falam assim, não, já que não tem o trânsito julgado, vamos seguir a última transitada julgada, que é do STJ, que é pela constitucionalidade da inclusão. Legalidade da inclusão, melhor dizendo. Mas então a decisão acaba sendo desfavorável ao contribuinte. Tem turmas que falam, não, tem uma decisão ainda que não seja transitada, então vamos dar ganho de causa para o contribuinte. Tem turma que fala, não, a gente não tem a decisão final ainda, vamos sobrestar o julgamento até que tenha o trânsito julgado. Ou seja, mais uma vez mostra essa dificuldade. A LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma demonstração financeira pública da União, ela classificava em 2018 como chance de perda possível essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo. O que é bem curioso, porque mostra que o governo também tem a dificuldade em fazer essa classificação das chances de perda. Então, mesmo com uma decisão em sede de repercussão geral do Tribunal Superior em 2017, eles continuavam classificando como chance de perda possível. Quais são alguns dos reflexos? Tem as teses chamadas filhotes ali. Se
de fato o ICMS não deve estar incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, não deveria também, o ISS não está incluído, a contribuição previdenciária sobre receita bruta, o lucro presumido, já que é uma forma de cálculo de RPJ e CSLL com base na receita, e o próprio PIS/COFINS, já que hoje o cálculo é por dentro. Então são teses filhotes que vão depender muito dessa decisão. E tem reflexos na contabilidade. Olha, eu tenho uma ação judicial em que eu trago essa discussão. Será que eu devo reconhecer ou não o montante que eu vou recuperar do valor que eu já paguei para o fisco a título dessa diferença, incluindo o ICMS na base de cálculo? Será que eu reconheço esse ativo ou não? É um ativo contingente ou não? Já é um ativo já passível de restituição? Com relação à provisão, né, para quem tinha a ponta do passivo ali, olha, eu classificava essa tese como provisão, porque a chance de perda eu entendia que era provável. Reverto ou não, diante dessa decisão do STF? Então aqui eu trago só um exemplo concreto para a gente ver o quão difícil é essa análise probabilística. Essa análise ela não é nada fácil, porque o próprio sistema tributário brasileiro é complexo por si só, e a gente tem decisões em diferentes sentidos. Então essa classificação em provável, possível, remoto, dificílima. Tanto para um advogado do consultivo, que vai recomendar ou não você fazer ou não aquele recolhimento, quanto para um advogado do contencioso, quando ele tiver que classificar aquela chance para apresentar para o cliente, para fins dele declarar na demonstração financeira dele. Bom, antes de entrar nesse CPC 22, eu trato aqui do CPC 25, pronunciamento contábil número 25, provisões. Aqui, o que é interessante? Primeiro, ele traz a distinção entre provisão e um passivo. A provisão nada mais é do que um passivo de prazo ou de valor incerto. E o passivo é uma obrigação presente da entidade, ela é derivada de eventos já ocorridos, a gente não faz passivo com relação ao futuro, e que a liquidação vai esperar uma saída de recursos da entidade. Então, a gente vai utilizar ativos para pagar aquele passivo, para liquidar aquele passivo. Então, o passivo é aquele que a gente chama de contas a pagar. Então, é o boleto ali que a gente recebe da companhia de energia elétrica, é a obrigação que a gente tem a pagar do nosso empregado ao final de cada mês trabalhado. Por sua vez, a provisão não, ela é um passivo, mas ela tem essas duas características aqui. Quer dizer, podem não ser cumulativas, mas o prazo, quando eu vou pagar, ainda é incerto, e o valor também. Lógico que, se for para registrar, eu vou registrar na melhor mensuração possível, mas é difícil que ele seja exato. Pode ser que eu pague mais ou pague menos efetivamente lá no futuro. Outra distinção muito relevante, provisões e passivos contingentes. Vamos tratar delas agora. Provisões são passivos que são registrados na contabilidade. Eu constituo uma provisão, crédito no meu passivo, débito no meu resultado, com a constituição da provisão. Passivo contingente, ele é off-balance, ele não está no balanço, não está na demonstração financeira. Então, ele não é registrado. Essa é a principal distinção. Aqui trazendo o texto do CPC 25, de provisões. Provisões, então, são reconhecidas no passivo, porque são obrigações presentes, e aqui, o cerne, é provável uma saída de recursos. Então, o que diferencia a provisão de um passivo contingente é já que ela é provável, a probabilidade. A probabilidade é maior. Então, a gente diz que a chance de perda é provável. Daqui a pouco a gente vai entrar no mérito do que é isso. Já o passivo contingente, ele não é reconhecido como passivo, porque a obrigação é possível. Possível é bem mais fraco do que o provável. Então, uma provisão, quando que ela é reconhecida? Quando a entidade tem uma obrigação presente, então uma contingência trabalhista ou tributária. Eu já deixei de pagar aquela verba para o meu empregado, ou recolher aquele tributo de acordo com aquela base de cálculo majorada. Então, é uma obrigação presente. Ela é provável, então, meu expert aí, na área do direito do trabalho, o advogado trabalhista, falou que é provável que eu perca aquela ação, porque são devidas horas extras, sim, tem comprovação. Ou
porque tem uma decisão do STF falando que a base de cálculo é em tal sentido, então a probabilidade, e possa ser feita com uma estimativa confiável, que diz respeito à mensuração. Por sua vez, a entidade não deve reconhecer um passivo contingente. Só que, olha que interessante, embora não seja reconhecido, não esteja registrado na demonstração financeira, o passivo contingente ele deve ser evidenciado nas notas explicativas. Então, nas companhias que publicam demonstrações financeiras, tais quais as companhias abertas, a gente vai enxergar os passivos contingentes. E aí vocês vão ver que os passivos contingentes eles têm um montante muito mais relevante, como regra geral, do que as provisões. E aí, como a gente faz essa classificação da chance de perda? Se a perda é provável, e aí a perda provável diz respeito a uma chance de 50% mais 1, então se a chance de perda é provável, a gente tem que constituir a provisão registrada na contabilidade com a base de mensuração provável. Então a gente vai pegar o provável valor que a gente vai ter o desembolso de caixa no futuro. Então perda provável, registre-se aquela 50% mais 1. Então, perda provável não é só aquelas acima de 70%. A norma contábil IFRS, 50% mais 1. Se tem mais chance de acontecer do que não acontecer, que é exatamente 50% mais 1, é provável, tem que registrar. Qual que é a vantagem disso? Você está dando uma informação mais acurada, mais adequada para o seu usuário externo. É importante que ele saiba que ele tem mais chance, a empresa tem mais chance de perder do que de ganhar. Lembrando que não tem desembolso de caixa nenhum, só no futuro. A perda, se ela for classificada como possível, aí eu tenho o passivo contingente. O passivo contingente não é registrado na contabilidade, mas é evidenciado em nota explicativa. E por sua vez, se a perda for remota, eu não provisiono e não evidencio também em nota explicativa. Para perda possível e perda remota, a gente não tem um range ali, a gente não tem um número mágico, um percentual mágico. Diferente da perda provável, que é 50% mais 1. Então, aqui varia um pouquinho de acordo com a percepção de cada preparador e auditor de demonstração contábil. Perda remota, em tese, seria algo que é bem difícil de acontecer. Então, muita gente trabalha com 10% para menos. Já a perda possível vai ser exatamente esse meio de campo, entre os 50% mais 1 ali. Então, se for menos de 50%, até mais de 10%, se for esse o parâmetro que a gente utilizar para perda remota. Tem gente que gosta de trabalhar com perda remota em percentuais maiores. Eu, particularmente, não me agrada. Ali 20% não é nada remoto. Senão, a gente correria o risco de uma roleta russa você ter considerar como uma perda remota ali. Ainda no âmbito do CPC 25, pessoal. Então, sempre é importante, né, tanto para as provisões quanto para os passivos contingentes, mas aqui o foco é passivos contingentes agora, eles têm que ser periodicamente avaliados para determinar se vai haver ou não uma saída de recursos. Ou seja, a depender de uma guinada jurisprudencial, por exemplo, pode ser que um passivo contingente se torne uma provisão no ano subsequente. Ou, ao contrário, uma provisão se torne um passivo contingente, a depender de como caminhar a jurisprudência. Sempre o valor reconhecido é a melhor estimativa para aquele período, na data do balanço. E a melhor estimativa é o valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço. Aqui é interessante, as estimativas do desfecho do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento da administração, complementado pela experiência de transações semelhantes e pelos relatórios de peritos independentes. Há quem enxergue nesse dispositivo que, quando você vai mensurar a chance de perda de um processo judicial, por exemplo, ou um processo administrativo, você deve verificar o risco de detecção. Você olhar se transações semelhantes foram detectadas ou não pela autoridade fiscal ou pela autoridade trabalhista. Eu, particularmente, não concordo. Essa distinção ela vai ser importante porque a gente vai ver na ICPC 22 que a ICPC 22 parte do pressuposto que o fisco sabe de tudo.
Então, você não coloca o risco de detecção nessa mensuração. Aqui, há margem para a interpretação diversa. Então, indo adiante aqui. Bom, aqui, efeitos tributários. Quais são os efeitos tributários das provisões? A provisão, ela, quando constituída, ela representa uma despesa no nosso resultado do exercício. Essa despesa ela é indedutível, temporariamente indedutível, a gente adiciona ela. Exceto algumas poucas provisões que são dedutíveis, 13º e férias de empregados e as provisões técnicas de seguradoras e instituições de previdência complementar. Então, a gente adiciona a provisão como regra geral. Por sua vez, lá na frente, quando ela se realizar, a gente tem a reversão da provisão na contabilidade, a gente vai poder excluir a reversão da provisão, desde que tenha sido adicionada anteriormente. Para fins de PIS e COFINS, se a gente tivesse registro na demonstração do resultado do exercício da reversão da provisão, que tem um efeito de crédito, né, na conta do resultado, como se fosse uma receita, não integra a base de cálculo. Isso está disposto expressamente aqui. Eu trago a Lei 10.833, que é a lei do COFINS não cumulativo. Agora sim, entramos no âmbito da ICPC 22. Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro. Primeiro, o que são as interpretações do CPC? Elas têm esse objetivo de esclarecer os pronunciamentos técnicos. Os pronunciamentos, muitas vezes, eles são complexos, eles são, em sua maior parte, traduções literais das normas contábeis internacionais e IFRS, e muitas vezes eles têm terminologia genérica ou trazem uma linguagem mais aberta. Então, a interpretação ela vem fechar ali, no caso de alguma dúvida. No caso da ICPC 22, ela foi baseada em uma interpretação lá do IFRS, a IFRIC 23. Qual que é o objetivo dela? Reduzir a diversidade na forma como as empresas reconhecem ou medem um passivo ou imposto sobre ativos quando há incerteza no tratamento do imposto de renda. Então, ela vai esclarecer quando se reconhece ou não um ativo ou passivo que decorra de uma incerteza de imposto de renda e por qual critério mensurar, avaliar esse reconhecimento da incerteza. Primeiro ponto, a ICPC 22, ela vem ser uma interpretação técnica do CPC, pronunciamento CPC 32, tributos sobre o lucro. Então, ela se aplica só aos tributos sobre o lucro, que no caso do Brasil, IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Ela vai trazer algumas definições. Primeiro, que são tratamentos fiscais, então são os tratamentos utilizados pela entidade para apuração dos tributos sobre o lucro, IRPJ e CSLL. O que é a autoridade fiscal? Então, são os órgãos né, que decidem se os tratamentos são aceitáveis ou não. Isso pode incluir tribunais. Obviamente, aqui a gente vê uma redação bem genérica, mas é porque a norma acaba sendo aplicada para diversos países. No âmbito brasileiro, vem muita discussão. Será que a autoridade fiscal vai se referir desde a Receita Federal, com soluções de consulta, decisões do DRJ? Vai abranger os tribunais administrativos, CARF, no caso, já que são federais, só é do CARF. E os tribunais judiciais? Não há uma resposta pronta para isso, tá? A princípio, me parece que é o conjunto da obra. Obviamente, se tiver uma solução de consulta, mas as decisões do CARF ou do Tribunal Judicial forem em sentido contrário, o Tribunal Judicial está hierarquicamente superior. Então, é o conjunto da obra. Na maior parte das vezes, a gente vai ver que tem decisões distoantes para todos os lados em todos esses cenários, menos da Receita, que é mais uniforme, mas no CARF vai ter uma uniformidade um pouco maior, mas vai ter decisões distoantes. No Judiciário, a tendência é que tenha muitas decisões distoantes. E o que é o tratamento fiscal incerto? É o tratamento que tem alguma incerteza se a autoridade fiscal vai concordar, vai aceitar ou não. Então, exatamente, tem alguma incerteza. Então, quando tem uma lacuna, é o principal caminho para o tratamento fiscal incerto. Bom, aqui, basicamente, é aquela questão do risco de detecção. A ICPC 22 parte do pressuposto de que a autoridade fiscal terá acesso a tudo
e a todos os documentos, então é o Big Brother. Então, ao se avaliar se a autoridade fiscal vai concordar ou não, a entidade tem que assumir que a autoridade fiscal examinará tudo que ela tem direito de examinar e tenha pleno conhecimento de todas as informações relacionadas ao fazer esse exame. Então, o risco de detecção é irrelevante, ainda que seja algo que seja pouco provável que o fisco detecte. O que cada vez é mais difícil, né? Visto que a gente tem uma série de obrigações acessórias ali, uma sopa de letrinhas. Bom, se a entidade concluir que é provável que a autoridade aceite o tratamento fiscal incerto, ela não tem que fazer nada. Então é porque é provável que a autoridade fiscal vai aceitar. Então, se está correto, não tem que evidenciar nada na sua contabilidade. Por sua vez, se a entidade concluir que não é provável que a autoridade fiscal aceita esse tratamento incerto, a entidade vai ter que refletir o efeito dessa incerteza na determinação do seu lucro tributável. Ou seja, em outras palavras, você vai ter que registrar aquele efeito da alíquota do imposto de renda e da contribuição social sobre aquele montante que você deixou de tributar. Aquilo vai acabar impactando o seu lucro contábil, né? Ainda que, para fins de lucro tributável, você não esteja efetivamente pagando tributo sobre aquela parcela incerta. Como você vai fazer? Tem dois métodos. Um é o valor mais provável. Então, é quando você tiver uma situação que são dois valores binários ali, ou vai aceitar, portanto, ou não. E aí você vai fazer o valor mais provável. Qual desses dois cenários é o mais provável que a autoridade ela te autuaria? E o segundo valor esperado é quando forem vários cenários, você também vai procurar qual que é o mais provável, mas por meio de uma média ponderada. Provisão é diferente de tratamento fiscal incerto. Por mais que o conceito tenha suas semelhanças, já que em ambos você está olhando para jurisprudência, para aquela análise probabilística, a provisão, eu estou olhando as chances de perda provável, não só do âmbito tributário, mas tem trabalhista, civil, ambiental, vou constituir um passivo contra uma despesa com constituição de provisão no resultado. Essa despesa vai estar ali antes do meu lucro, antes do imposto de renda, tanto que eu vou adicionar no meu LALUR para fins de apuração do meu imposto de renda e da contribuição social. O tratamento fiscal incerto se aplica unicamente para imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. A constituição dele também vai levar em conta a análise probabilística, o que for provável que a autoridade fiscal não aceite. Vai ser um passivo fiscal diferido que eu vou constituir, então não é uma provisão, é um passivo fiscal diferido, e a contrapartida é uma despesa com a constituição daquele passivo fiscal diferido, que não vai estar antes do meu lucro, antes do imposto de renda, mas vai estar na minha própria despesa com imposto de renda e contribuição social. Então, ambos afetam o lucro contábil e ambos afetam o meu passivo, mas no caso do lucro tem uma diferença geográfica. A provisão vai estar dentro ali do âmbito do meu lucro operacional e o tratamento fiscal incerto, a Constituição, vai estar nas minhas linhas de despesas com imposto de renda e contribuição social corrente e diferido. Para quem fazer a abertura no diferido. Provisão regulada pelo CPC 25, reconhecida em contrapartida de despesa, afeta o lucro antes do imposto de renda. Tratamento fiscal incerto, no âmbito do ICPC 22, passivo sendo reconhecido em contrapartida de despesa, afetando o lucro líquido. Risco de detecção, claramente não deve ser considerado nesse ICPC 22, há discussões para as provisões. Eu entendo que deva ser considerado em ambos, tá? Não deva ser considerado, melhor dizendo. Então, parte da incerteza, provável que seja aceito. Se sim, tem que avaliar a necessidade de divulgação em nota explicativa, ali talvez como provisão. Se não, for mais provável que não seja aceito aquele tratamento incerto, tem que fazer a mensuração ali pelo valor esperado, pelo valor estimado, tal qual a gente explicou anteriormente. Bom, agora já indo para o finalmente aqui, vou trazer alguns exemplos de adoção.
A gente tem uma série de... A ICPC 22 ela iniciou sua vigência no início do ano de 2019, então a gente já tem... as empresas começaram a aplicar por meio das suas informações trimestrais referentes ao primeiro trimestre de 2019, e agora já passaram 4 trimestres, aí tem a demonstração já anual relativa a 2018, e qual que é o resultado, conforme a gente vai ver agora? A maior parte das empresas entende que não tem tratamentos incertos relevantes para que seja mencionado. Então, a gente vai ver isso em sede de notas explicativas, já que elas não vêm aplicando. Então, aqui na Petrobras, a Petrobras diz que a adoção do pronunciamento não ocasionou alterações. E aí, FRIC 23 ali, ó, quando há incerteza, não foram identificados impactos materiais na adoção da FRIC 23. Então, não houve impactos materiais. Aqui a Vale do Rio Doce também vai dizer que a companhia avaliou e concluiu que não há impacto significativo. Então, não há impacto material na Petrobras, nem impacto significativo na Vale. Magazine Luiza também não identificou impactos na adoção dessa interpretação. O mesmo vale para a Smiles, a companhia de pontos ali da Gol, entendeu que não há impactos na divulgação, que Burger King também não identificou impactos significativos. Bom, pessoal, então, indo agora para essa parte prática, a partir desses exemplos de demonstrações financeiras publicadas, a gente viu que as empresas ainda estão bastante reticentes na aplicação da ICPC 22. Praticamente todas, a única exceção tinha sido a Porto Seguro, que fez uma menção de que tinha um tratamento incerto, mas teve uma descrição muito breve, mas praticamente todas entendem que não tem impactos significativos, relevantes ou materiais da adoção da ICPC 22. Um dos motivos de tal prática é porque, se você adotasse uma prática de evidenciar, você poderia estar abrindo a sua empresa de uma maneira descancarada para a Receita Federal fazer uma fiscalização. Então, esse é um efeito um pouco nefasto dessa norma, que talvez culturalmente ainda a gente não esteja preparado no Brasil. Qualquer fiscal, ele já pegaria ali a IFRIC, a menção da ICPC 22, e iria buscar, olha, você falou que tem um tratamento incerto, que a autoridade fiscal não concordaria, me mostra qual que é, para já lavrar o auto de infração. Então, aqui tem uma questão cultural que é bastante complexa. Por outro lado, a gente sabe que tratamento fiscal incerto, boa parte dos tratamentos fiscais no Brasil, eles são incertos, porque a gente não combina com o fisco. A gente viu o caso da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS, o quão incerteza tem em cada um daqueles pontos que eu mencionei. Então, diante do exposto, acho que é uma norma que a gente está aprendendo ainda a aplicar e analisar, e eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação contínua, para que tenhamos também uma melhor relação entre fisco e contribuinte. É muito importante que os tratamentos incertos eles sejam apontados no sentido de melhoria da qualidade da informação, sobretudo para usuários externos. Eu não quero, como usuário externo, ser surpreendido lá na frente pela não informação de que eu tinha um risco grande. Então, acho que esse é o ponto mais relevante. Sobretudo porque pode ter uma distribuição de lucros sem considerar esse risco que existe hoje e lá na frente a empresa venha a acabar pagando. Então, basicamente é isso. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Congresso Pensar Contabilidade veio para ficar e fico muito grato de ter participado. Espero ter colocado uma pulga na orelha de vocês. Um forte abraço.